O que eu vou falar agora para você nesse vídeo aqui muda tudo. Muda tudo. Apesar de, sabe, não melhorar muito. Porque, veja bem, as pessoas estavam tentando atribuir a ação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para defender o pai dele. Aí ele se junta com esse outro vagabundo, esse fugitivo da justiça, canalha, esse neto de ditador, essa ditadura sanguinária, criminosa que nós tivemos aqui no Brasil. Aí ele se junta com esse sujeito, aí entra, né, dois vagabundos para tramar contra o nosso país. Aí, olha só, teve algumas, digamos, defesas, tá? Da atitude do Eduardo Bolsonaro, inclusive até o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, olha, ele está defendendo o pai dele, muitas pessoas falando isso, né? Quem não faria isso pelo seu próprio pai e tudo mais? As pessoas queriam colocar uma aura até de heroísmo no que estava fazendo o Eduardo Bolsonaro. Sim, porque nosso país tem muito maluco, tá? Tem muita gente aqui no Brasil que perdeu a referência. Mas veja bem, qual é o ponto que eu quero trazer agora para você? Se já era, pelo menos para mim, impossível defender o que o Eduardo estava fazendo, ou fez até aqui, mesmo que fosse para defender o pai dele, certo? Agora você vai cair de costa, você vai ficar assustado, vai ficar assustada com a real intenção por trás de tudo isso. E eu já dou um spoiler para você, não tem a ver com a defesa do pai dele. Você vai ficar assustado mesmo. Eu vou trazer para você essa informação, mas é importante a gente ir na gênese do problema, como que isso tudo foi revelado e colocado às claras. Primeiro, a gente teve essa votação histórica, e é uma votação histórica. O Lula, você pode ter todas as críticas a respeito do Lula, mas você não pode negar que esse sujeito faz história. É inacreditável o que acontece com o Lula. E essa votação histórica, por unanimidade, ela vai marcar, ela já é, na minha opinião, o maior marco do governo. O governo traz uma série de questões que eu considero espetaculares, esses anos do Lula à frente no terceiro mandato, mas esse momento é o momento realmente o mais espetacular de todos, porque essa votação, ela reúne o governo e a oposição. Eu quero trazer aqui, lógico que você já sabe disso, mas eu quero trazer o momento do registro. Esse é um registro histórico que a gente quer manter aqui. Vamos só relembrar o momento em que essa votação se deu. 493 votos favoráveis, portanto, unanimidade. 493 votos sim, só o presidente da Câmara, Hugo Mota, não votou. Portanto, dos 497 deputados presentes, 3 não votaram, o presidente Hugo Mota não pode votar, e uma unanimidade, 493-0. Está aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Com um quórum histórico, né? Um quórum histórico, né, Pedro? Mais alto que a eleição de Arthur Lira, que já foi um quórum histórico, 464 votos, mais alto que a votação de Hugo Mota. Realmente um quórum bastante alto e uma votação unânime. Agora eles comemorando essa votação tão alta por aqui. Uma votação histórica em todos os sentidos. Primeiro porque o quórum altíssimo, quase todos os deputados estavam lá. Segundo porque nós temos a votação do governo e da oposição. E é importante você saber, o governo é minoria na Câmara. É muito difícil ganhar votações na Câmara e dessa vez nós temos uma questão histórica. Isso precisa ser colocado. E aqui, a imprensa, ela fez alguns comentários. Tem esse comentário aqui que eu vou trazer para você do Thomas Trauman, que ele está um pouco certo. Ele não está 100% certo, mas ele está um pouco certo e ele traz um elemento importante também aqui. Mas veja bem, existe um erro aqui nesse comentário. Eu vou trazer para você o comentário e vou trazer mais uma pontuação a respeito do que nós vamos falar aqui. Mas primeiro vamos trazer esse comentário do Trauman. Esse projeto não teria sido votado e não teria sido aprovado sem nenhum voto contra, e é importante, 493 votos a favor e 0 votos contra, se nós não tivéssemos tido as manifestações
há 2 semanas atrás. Aquelas manifestações mostraram para a Câmara que não dá para elas ficarem completamente desconectadas da sociedade, que elas não podem simplesmente pensar aumento de salário de deputado, aumento de número de deputados, proteção a deputados, aumento de fundo eleitoral. Ou seja, não dá para você simplesmente ficar ali só organizando a sua vida e não tentar minimamente responder aos anseios da sociedade. Aquela votação, ou seja, se ontem a gente teve uma votação tão importante e que vai garantir que 10 milhões de trabalhadores brasileiros não tenham que pagar imposto a partir do ano que vem, é porque milhares de pessoas foram nas ruas há 2 semanas atrás. Bem, essa afirmação está certa? Ok, ela está certa. De fato, as manifestações foram muito importantes para que houvesse essa votação. Mas existe um problema aqui, existe um erro grave. A gente não pode desconsiderar a ação e a atitude do governo. Porque se o Lula não tivesse colocado esse projeto, não ia nem sequer ter a votação. Então, antes da votação, nós temos uma movimentação do governo em apresentar esse projeto, que foi um projeto que, inclusive, esteve na presença da campanha do Bolsonaro, passou os 4 anos de Bolsonaro, ele nem sequer cogitou a possibilidade de apresentar esse projeto. E isso tinha sido apresentado, inclusive, pelo Guedes, pelo tal Posto Ipiranga. Então, assim, o governo Bolsonaro não apresenta o projeto, não viabiliza o projeto, numa situação em que ele tinha a Câmara inteira na mão. Ele tinha dado o governo para o Centrão. Ele teria condições totais de aprovar esse projeto. Ele nem sequer apresentou, tá? Aí nós temos um governo que tem a coragem de apresentar o projeto, que tem a coragem de trazer propostas como essa agora, da isenção de pagamento para a carteira, para a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que é uma coisa espetacular também, que a gente tem que colocar aqui. Então o governo traz projetos que fica praticamente impossível votar contra, mas o mérito é do governo. O governo apresenta o projeto. Então aqui a gente precisa levar em consideração uma outra questão. Ok, foi uma manifestação espetacular, todos nós fomos, não foi uma manifestação exclusivamente da esquerda, e aqui nós temos um outro ponto, nós temos já um momento de deslocamento daquele pessoal que não é tão ligado a questões de militância, de esquerda e direita, se aproximando do bloco democrático, que nesse caso hoje é a esquerda. Ficou claro para muitas pessoas que a extrema-direita, o bolsonarismo, esse pessoal todo, que tinha uma série de pautas nas mãos, de costumes, a questão de família e tudo mais, ficou claro que eles eram vagabundos, mentirosos e manipuladores. E aí as pessoas começaram a entender, opa, peraí, existe projeto aqui, existe uma defesa do país, existe uma série de questões aqui, e aí nós temos uma movimentação daquele pessoal que a gente pode dizer que não seja radicalizado já para a democracia, e especialmente para o governo. Então aqui o mérito é do governo. E eu não estou diminuindo em nada o que aconteceu naquela manifestação. A manifestação foi muito importante, foi a maior manifestação da esquerda desde 2013. Mas aqui a gente tem um outro ponto. O governo apresenta o projeto, aprova o projeto. E aí a gente vai cair no resultado de tudo isso, que agora acaba de ser revelado. A questão é a seguinte. Primeiro, muitas pessoas, até dentro do grupo bolsonarista, eles ficaram muito, mas assim, extremamente revoltados com o fato de bolsonaristas darem apoio a esse projeto. Havia um discurso já pronto de que esse projeto as coisas não iam se dar muito bem. Eu tenho aqui para você até um trecho de um discurso daquele Maurício do Vôlei, inclusive trazendo até um contraponto ao discurso dele, mas é importante você perceber que esse Maurício do Vôlei, ele traz o discurso que estava pronto já para os bolsonaristas, só que não colou e no final das contas todo mundo reverteu a posição. Mas veja, havia um discurso contra a aprovação dessa isenção de 5 mil no imposto de renda, olha só. Agora, taxar os empresários mais ricos para poder beneficiar, eu não concordo. Os empresários que têm grandes fortunas no nosso país vão operar fora, como já está acontecendo hoje no país. Empresários fortes que eu conheço estão indo embora do Brasil, operando lá fora, levando o dinheiro que é do brasileiro
para fora. Quem perde com isso é o Brasil. Isso vai acontecer a cada vez mais quando esse projeto passar. Agora, taxar o mais rico, consequentemente, você transformará caos o mercado, porque os empresários maiores do país vão operar em outros países vizinhos que não têm uma carga tributária tão alta, e isso seria uma tragédia para o nosso país. Tem duas coisas que me deixam em choque com esse Maurício do vôlei. A primeira é que ele praticamente não consegue nem falar. Ele não consegue nem balbuciar as coisas que ele fala, além de ter sido votado por Minas Gerais, o meu estado. E a segunda questão, a que eu acho mais assim assustadora, é que ele se elegeu porque ele fez um comentário homofóbico contra uma história em quadrinhos do Super-Homem. Uma coisa assim. Ele vai lá e faz um comentário porque tinha uma história em quadrinhos que sugeria que o Super-Homem seria bissexual. Ele vai lá e faz um comentário, aí obviamente as pessoas acusam a homofobia. Aí ele começa a ter esses aloprados, essas pessoas malucas defendendo. Aí ele passa a ser um comentário nacional, aí todo mundo começa a defender. Mário está certo, tem que ser homofóbico mesmo. Eles não falam assim, né? Mas na verdade é isso que eles querem dizer nas entrelinhas. Aí o sujeito aproveita aquele hype, aproveita lá que Bolsonaro tá lá e começa a apoiar Bolsonaro, não sei o quê. Deputado federal. Uma porta, cara. O cara é um ignorante, um cara estúpido. É assustador o bolsonarismo, gente. A extrema-direita é assustadora. E aí você percebe, havia um discurso pronto, que no final das contas todo mundo abandonou o discurso, que o discurso é esse aí do Maurício. Pro cara ter decorado esse discurso é porque isso foi difundido entre o bolsonarismo. Todo mundo abre mão do discurso e aí isso traz essa votação histórica, uma vitória, assim, não tem como dizer que não é uma vitória acachapante do Lula, e aí a gente cai nesse ponto que é exatamente a revelação do que está por trás das ações do Eduardo Bolsonaro. Primeiro, eu quero trazer um comentário rápido aqui do Guedes, do Otávio Guedes, que fala a respeito da família Bolsonaro como um todo. Isso aqui tem que ser lembrado, tá? O que é essa família Bolsonaro? A família Bolsonaro é viciada em dinheiro público. A família Bolsonaro nunca produziu um prego. Nunca. Sempre viveram do dinheiro público. Ou, quando ele era do Exército, dinheiro público. Vai para ser vereador, dinheiro público. Depois cria a franquia Bolsonaro para os filhos se elegerem, dinheiro público. Então, não sabem viver sem dinheiro público, né? O que eles chamavam de mamata é o que o Eduardo Bolsonaro agora quer. Uma mamata para morar fora do país e continuar recebendo dinheiro público. Só que tem um problema aqui que o Guedinho não aborda. O Eduardo Bolsonaro não quer apenas receber dinheiro público, ele quer receber mais. Ele é ressentido com o PL porque o PL, na verdade, hoje dá uma fortuna para Michele Bolsonaro, para ela poder viajar pelo país, fazer essa campanha do PL Mulher e tudo mais. Você sabe, né? A gente sabe que, vamos dizer que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele tem um certo, uma preferência, vamos colocar assim, pela Michele Bolsonaro. Ele nunca negou isso, ele tem uma admiração por ela, é aquela coisa toda, sem fazer nenhuma alusão aqui a nada, tá? Eu não vou ser essa pessoa misógina aqui, que fica... Mas veja bem, a gente sabe que ele tem uma preferência por ela, deu um bom cargo para ela que tá lá no partido sem nunca ter sido eleita a nada, muito provavelmente pode até ser eleita no ano que vem, mas a gente percebe que o dinheiro que o partido dá para ela, ele não dá para o Eduardo Bolsonaro. Aliás, o Eduardo Bolsonaro tem o direito ao cargo dele como deputado, ele ganha por isso. No caso do PL, o PL dá um dinheiro por fora para Michele e para o pai. E aqui a gente tem um outro ponto. Esse aqui é o ponto principal. Eu vou trazer para você esse comentário da Sadi. Ela faz essa declaração, ela fez agora há pouco essa declaração, e a gente vai desdobrar isso para você entender a conclusão do que a gente vai trazer hoje aqui. Bom, Eduardo Bolsonaro quer um projeto de poder para chamar de seu. Não tem a ver com o pai, Jair Bolsonaro. Ele está ameaçando sair do PL porque ele está em busca de um protagonismo que o PL não dá para ele. Essa é a avaliação que ele faz. Valdemar Costa Neto não financia, não libera recursos para essa agenda internacional dele, essas articulações, e ele está reclamando disso e muito. Então ele ameaça sair do PL o tempo todo e ameaça também levar de 25
a 40 deputados. Quando eu levei essa conta da turma do Eduardo a lideranças do PL, eles deram risada. Dizem que ele não tem essa força para levar tantos deputados. E mais, dizem que ele só tem essa blindagem para manter o seu mandato porque o PL está fazendo essa força ali na Câmara. Então, se ele sai, ele perde essa proteção e aí, por consequência, perde o mandato. Então, é disso que se trata toda essa discussão. Eles acham que ele está blefando e Eduardo Bolsonaro está buscando esse prestígio em outro partido, só não sabemos qual ainda, mas é uma expectativa para o ano que vem, segundo os seus aliados mais próximos, porque ele se julga o sucessor, o herdeiro de toda esse legado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Duas coisas para você observar nessa fala aqui. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro quer um projeto pessoal, um projeto de poder para chamar de seu. E a segunda questão é essa coisa dele ter ascendência sobre 25 a 40 deputados do PL. É claro, se ele tem um projeto para chamar de seu, existe uma questão aqui. Já era certo que o Bolsonaro seria condenado. Isso já era certo. Agora, veja bem, não é só esse ponto. O Bolsonaro já estava inelegível quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Já estava inelegível. Havia também algumas pesquisas que apontavam que o Flávio Bolsonaro estava muito queimado, o Carlos Bolsonaro não teria tanto poder assim para ter uma desenvoltura em público, ele não fala muito bem, ele não é tão articulado. Então já havia um levantamento de que o sucessor do Jair Bolsonaro era o Eduardo Bolsonaro. E com isso na cabeça, ele vai para os Estados Unidos para dizer: agora eu serei o presidente do Brasil. O projeto do Eduardo Bolsonaro é ser o presidente do Brasil. E, logicamente, o Jair Bolsonaro iria apoiar ou vai apoiar 100%, porque o Jair Bolsonaro quer um pai, quer um filho, né? Ele é o pai e ele quer um filho na presidência. Ele quer uma pessoa da família lá. No mínimo, o Eduardo Bolsonaro como vice ou, logicamente, como cabeça de chapa. E aqui você percebe o que está por trás de tudo isso. Se num primeiro momento as pessoas achavam que era um heroísmo do Eduardo Bolsonaro defender o pai dele, nada disso. Ele estava defendendo o bumbum dele. Ele estava defendendo o bolso dele. Ele vai para os Estados Unidos para dar início à campanha presidencial dele. E ele quer o apoio do PL para que ele possa lançar essa candidatura presidencial. E não é só isso, ele acredita que ele pode ser o presidente da República. Ele acredita nisso. Ele vai para os Estados Unidos já sabendo que o pai não vai se candidatar em 2026, porque qualquer pessoa com mínimo de senso saberia disso, e ele sabe, e o próprio Bolsonaro sabe, todo mundo sabe, ele não vai se candidatar em 2026, porque está inelegível, não tem como reverter isso. E agora, nessa segunda condenação, prorroga a inelegibilidade, tem mais 6 processos que podem provocar a inelegibilidade dele. Então, quer dizer, se candidatar em 2026 não vai. Então, o projeto, vou para os Estados Unidos, faço uma movimentação, mostro que eu tenho o apoio do governo dos Estados Unidos para me eleger, consigo uma moralzinha com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm interesse em muitas coisas relacionadas ao país, venho para cá, me elejo presidente. Olha o que está por trás da ideia desse sujeito. É claro que é um pensamento absurdo, porque é impossível o Eduardo Bolsonaro ser presidente do Brasil, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. É impossível ele se eleger presidente. E olha, quando era o Jair Bolsonaro, eu dizia o contrário. Olha, é muito provável que ele se eleja, porque a gente sabia sentir a questão. Agora, hoje não. Hoje não. Hoje a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro nunca vai ser presidente do Brasil. Isso está claro. Está claro isso. Essa onda antissistema, essa onda neoconservadora, tudo isso aí já acabou. E aqui a gente tem esse ponto que deixa a gente muito assustado com o nível de perversidade dessa gente. No começo vendendo uma historinha de que está indo lá pelo pai, nada disso. Você vê até no próprio comentário, não é pelo Bolsonaro, é por ele. É por ele.
Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você acha que o Eduardo Bolsonaro teria chance para ser presidente do Brasil? Essa é uma pergunta que eu queria você responder. Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo e se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal, dá essa força aqui pra gente, dá essa moralzinha, aproveite essa oportunidade de você ter uma renda extra, a gente sempre fala aqui, a oportunidade de você trabalhar da sua casa, apenas com o seu celular, e você ter um dinheirinho a mais todo mês aí pra você. Essa renda extra tem mudado a vida de dezenas e centenas de pessoas aqui do canal. Seja você uma dessas pessoas, tá bom? É só entrar no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar tudo para você, trago todas as informações. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Hoje eu fiz uma entrevista numa instituição chamada UCL, que é uma instituição na Inglaterra, eu estou nesse momento em Londres, e esse trabalho foi possível por intermédio das pessoas que são membros do canal e apoiadores do nosso Apoia-se. Se você puder nos ajudar, esse é um projeto que está só começando. A gente está trazendo um projeto muito forte que a gente está apresentando para os membros e para os apoiadores. Você que é membro ou apoiador, em breve você vai receber aí material. Eu não sei para qual vai sair primeiro, ou talvez a gente coloque para os dois ao mesmo tempo. Mas é importante você dar essa força para a gente continuar trabalhando aqui, tá bom? Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder, dê essa força para a gente continuar trabalhando para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Olha o endereço do Pix aqui, hein? Olha o endereço do Pix. Dá essa força pra gente.